muitas vezes a gente se transforma naquilo que difere daquilo que Cristo foi. Fala pessoal, aqui é Rafael do canal Filosofia de Jesus e hoje a gente vai continuar o nosso quadro de comentando alguns livros e hoje da vez é um livro do Caio Fábio, o reverendo Caio Fábio, Sem Barganhas com Deus. E eu vou começar aqui com aquilo que ele escreveu no fundo. Esse é um livro muito rico. É a segunda vez que eu estou começando ele e eu sempre aprendo muito com tudo que tem sido escrito por Caio Fábio. Então eu resolvi que esse vai ser um livro onde eu vou tratar, vou fazer algumas partes dele. E hoje a gente vai começar sobre o que ele escreveu atrás. Escrevi o Sem Barganhas como um apêndice ao meu livro anterior, O Enigma da Graça. Então é uma continuação isso, né? É um livro que não necessariamente você tem que ler o Enigma da Graça, mas é interessante. Eu também tenho o Enigma da Graça. Eventualmente a gente pode também incluí-lo no quadro. Escrevi o livro, portanto, sem pensar nele como aquilo no que ele se tornou para muitos. Ou seja, uma leitura do Evangelho aplicada à desconstrução das falsificações feitas ao Evangelho de Jesus pelo cristianismo. E por todos os seus filhos e netos assumidos como os descendentes do movimento original de Jesus e que foi corrompido pelo imperador romano Constantino. Eu já falei sobre isso em outros vídeos, então vamos fazer uma engenharia reversa para entender o que o Caio Fábio quer falar aqui. Jesus vem e, como também a gente já falou em outros vídeos, a contagem do tempo ali, ele nasce 3 anos na época depois de Cristo, então ele vive 30, ele morre aproximadamente aos 33 anos, mas não no 30. Depois disso, muitas coisas acontecem. Aqueles 12 discípulos, onde ele deixou ali, começam a propagar aquilo que o Mestre, aquilo que Jesus havia ensinado. E assim como Jesus foi perseguido, todo esse ministério dele, e é por isso que ele é muito enfático quando ele fala, mulher, o que tenho eu contigo, quando ele está falando com a mãe dele, não é chegada a minha hora. Porque ele sabia que a hora que chegasse esses 3 anos e meio, onde ele anuncia o Evangelho e começa uma vida de milagres, e algo completamente sobrenatural e diferente de todos os outros habitantes que passaram aqui nesse planeta. Então ele já sabia que ia ser tribulação, ia ser aflições, as pessoas não o aceitariam. Era o amor encarnado. Então a gente, o próprio Mateus, quando está sendo chamado por ele, Pedro fala, não, ele não. E aí Jesus, daquela maneira, fala, olha, eu vim para os diferentes. Pois bem, os discípulos continuam esse trabalho, alguns nós já sabemos, o desfecho, decapitados. Paulo não era um dos discípulos, mas na minha opinião, depois de Jesus, é a pessoa que mais propagou o cristianismo real. E todos os imperadores, depois de Nero ali, e vai indo, todos os imperadores perseguindo a igreja, perseguindo aqueles que criam em Jesus. E mesmo com toda essa perseguição, mesmo com tudo indo contrário àquilo que eles esperavam, eles esperavam que aquilo se alastrasse e que não houvesse mais esse tipo de coisa, mas durou uns bons anos. Então a gente pega do 30, que ele foi onde faleceu, até 200 e poucos anos para frente, até ali a época de Constantino, ou no 300 e alguma coisa, é perseguição sem parar.
E aí Constantino, que era quem liderava um dos movimentos que perseguiam os cristãos, vê aquela coisa tomando uma grandeza tão grande, eles, apesar de 300 anos sendo perseguidos, eles não vão parar. E eles não pararam e nunca parariam, porque aquilo, como Paulo falou, eu sei naquilo que tenho crido. Então, como um ato de socorro, Constantino chega e sela a paz. Então, agora eu era quem mandava matar vocês, mas agora eu estou do lado de vocês. Então, a partir daquele momento, nasce o cristianismo. Mas de que Cristo não havia absolutamente nenhuma semelhança. A vida de Cristo foi completamente o contrário. E é onde ele fala que uma leitura do Evangelho aplicada à desconstrução das falsificações feitas ao Evangelho de Jesus pelo cristianismo. Então, quando Constantino levanta essa bandeira de paz, não que seja errado ele levantar uma bandeira de paz, mas aquilo ali não tinha nada a ver com que alguém como Paulo perseguia também. Até que chega um momento que Paulo encontra com Deus e Deus fala com ele e diz: cara, o que você está fazendo? Eu vou te deixar cego. Acorda para a vida. E ele mesmo assume que estava cego e que resolve viver uma outra vida. Mas não foi isso que aconteceu com Constantino. Foi algo muito maior. Foi um motivo pelo poder. Eu não vou perder o meu poder. Se eu não vou perder, se eu tô propenso a perder o meu poder, eu vou me juntar a eles. E ali a gente começa um movimento que nada tem a ver com Cristo. E não só o que aconteceu naquele período em diante, acontece até os dias de hoje. Quantos lugares onde é falado o nome de Deus, mas a atitude, as ações, nada tem a ver com Cristo. É completamente o contrário, é baseado, e é justamente isso, a barganha de Deus. É um evangelho da prosperidade de que a bênção, a conexão com o Pai, a conexão com o divino, com a Trindade, ela tem preço. Preço não de sacrifício, não um preço atemporal, infinito. Não, dinheiro mesmo. Literalmente dinheiro. E aqui, nesse livro, ele exalta muito isso, de que não há absolutamente nenhuma barganha. Assim como todos aqueles discípulos que tiveram ali que tiveram a oportunidade de viver com Cristo, os antecedentes se comunicavam com Deus, depois vem Cristo em carne, em pessoa, onde eles podiam se comunicar. Ele morre numa cruz para que nós pudéssemos ser perdoados. E depois vem o Espírito, onde nós, eu, você e todas as criaturas temos acesso a ela, mas sem nenhuma barganha. Então, independente daquilo que eu faça, Deus vai continuar me amando como filho. E não há dinheiro, não existe passar o cartão, não é como umas igrejas, deu o cartão, não deu a senha. A bênção não vai vir. É esse o cristianismo que Caio Fábio, que reina até os dias de hoje. E não há absolutamente nenhuma barganha com Deus, Deus Pai, com a Trindade, Jesus, o Espírito e Deus. Não há absolutamente nenhum tipo de barganha. Ele te ama do jeito que você é. Embora ele tenha planos melhores e maiores para você. Por muitas vezes a gente se transforma naquilo que difere daquilo que Cristo foi. Mas negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz. Muitas vezes a gente se transforma naquilo que difere daquilo que Cristo foi, mas negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz, Ele nos perdoará.
E eu espero que, assim como Jesus nos ensinou, que não há absolutamente nenhum tipo de barganha, você também tenha acesso a Ele.